Muito bom dia, meus amigos. A paz do Senhor, espero que você esteja bem. Estamos fazendo aqui nossa leitura anual da Bíblia, lendo a Bíblia toda esse ano. Chegamos no dia 12, Gênesis 33, 34 e 35. Amém. Estamos lendo a história de Jacó, quando ele reencontra Esaú. É uma história muito linda. Então, oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesta hora te agradecemos pela tua bondade, pela tua infinita graça e misericórdia. Te pedimos que o Senhor esteja conosco aqui, nos dando entendimento, nos dando sabedoria sobre a tua palavra, aumentando a nossa intimidade, nossa maturidade contigo, Pai, em nome de Jesus. Te convidamos, Espírito Santo, a estar conosco aqui, falando ao nosso coração, enquanto lemos e meditamos na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Delícia. De longe, Jacó viu que Esaú estava vindo ao seu encontro. Com eles vinham 400 homens. Então ele dividiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Ele colocou as servas e seus filhos à frente, em seguida Lia e seus filhos, e por último Raquel com José. Depois ele mesmo passou à frente, e à medida que se aproximava do seu irmão, Jacó inclinou 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro e o abraçou. Ele colocou seus braços ao redor do pescoço de Jacó e o beijou. E os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus bondosamente concedeu ao seu servo, respondeu-lhe Jacó. Neste meio tempo, se aproximaram os servos e os seus filhos e se inclinaram diante de Esaú. Aproximaram também Lia e seus filhos e se inclinaram. E finalmente aproximaram-se Raquel e José e se inclinaram. Esaú então perguntou: Com que intenção você mandou todos esses rebanhos que encontrei? Jacó respondeu: Para ser bem recebido diante do meu senhor. Esaú, porém, disse: Eu já tenho muitas riquezas, meu irmão. Guarde o que é seu. Não recuse, insistiu Jacó. Se existe aprovação da sua parte, por favor, aceite o meu presente, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, o Senhor me recebeu tão bem. Aceite, pois, o presente que eu lhe trouxe. Deus tem sido muito generoso comigo. O que tenho é mais do que o suficiente para mim. Insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Esaú disse: Vamos seguir em frente e eu seguirei com você. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor, sabe que as crianças que trago são frágeis. Além disso, tenho comigo ovelhas, vacas de leite que amamentam suas crias. Se forçá-las demais num só dia, morrerão todos os rebanhos. Portanto, é melhor que o meu senhor vá à frente do seu servo. Nós iremos mais devagar, acompanhando o passo dos rebanhos e das crianças, até me encontrar com o meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens com você. Para quê? Perguntou Jacó. O fato de ser bem recebido pelo meu senhor já é o bastante para mim. Assim, Esaú começou a viagem de volta para Seir. Enquanto isso, Jacó foi para Sucote. Ali Jacó construiu uma casa para si e abrigos para os animais. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Sucote. Completando a viagem de volta a Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Ele comprou a parte do campo onde tinha montado o acampamento dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Ali Jacó construiu um altar, ao qual deu o nome de Elohe Israel. Versículo 34. Um dia, a filha de Lia, Diná, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Quando Siquém, filho do rei heveu Amor, viu Diná, agarrou-a e forçou-a a ter relações com ele. E ele apaixonou-se pela filha de Jacó, Diná,
e procurou conquistar o amor dela. Então, Siquém disse ao seu pai Hamor: peça aquela moça em casamento para mim. Quando Jacó ficou sabendo que sua filha Diná tinha sido desonrada por Siquém, seus filhos estavam cuidando do gado no campo. Jacó ficou quieto a respeito desse assunto até a volta dos filhos. Enquanto isso, o pai de Siquém, Hamor, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram e ouviram o que havia acontecido, ficaram profundamente indignados e furiosos por Siquém ter praticado um ato tão vergonhoso para eles, desonrando a filha de Jacó. Isso foi uma coisa que não se devia fazer. Mas Hamor disse-lhes: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Peço a vocês que a entreguem para que ela seja esposa dele. Tornem-se nossos parentes. As suas filhas poderão se casar com os nossos filhos, e as filhas do meu povo poderão se casar com os seus filhos. Vocês poderão se estabelecer aqui. A terra está à disposição de vocês. Habitem nela, façam negócios e comprem propriedades. O próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: peço que sejam bondosos comigo. Eu lhes darei o que me pedirem. Peçam quanto quiserem pelo dote do casamento e o presente da moça. Darei o que me pedirem, só peço que me deem a moça por esposa. Então os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Hamor por ter Siquém desonrado a sua irmã Diná. Eles disseram: Não podemos dar a nossa irmã a um homem que não foi circuncidado. Isso seria uma vergonha para nós. Só aceitaremos o seu pedido com uma condição: que vocês se tornem como um de nós, circuncidando todos os homens do seu povo. Assim daremos a você as nossas filhas e poderemos nos casar com as suas. Habitaremos com vocês e seremos um só povo. Se, porém, não concordarem e não aceitarem a circuncisão, levaremos nossa irmã Diná e iremos embora daqui. Essas palavras agradaram a Hamor e ao seu filho Siquém. Sem demora, o jovem colocou em prática tudo o que tinham lhe pedido, porque estava muito apaixonado pela filha de Jacó. Ele era o mais respeitado de todos da casa de seu pai. Assim, Hamor e seu filho Siquém convocaram todos os cidadãos para uma assembleia à porta da cidade e disseram: estes homens são pacíficos. Vamos permitir que eles morem na nossa terra e façam negócios aqui. A terra é bastante espaçosa e eles não terão problema com o seu sustento. As filhas deles poderão casar-se com os nossos filhos e as nossas filhas com os filhos deles. Porém, para habitarem conosco, tornando-se um só povo, eles impõem uma condição, ou seja, que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. E será que não ficaremos com todo o seu gado, os seus bens e todos os outros animais? Vamos aceitar, pois, a condição para que morem entre nós. E todos os cidadãos que estavam à porta da cidade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Mas 3 dias depois, quando os homens sentiam mais fortemente as dores do corte, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram suas espadas, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Hamor e seu filho Siquém também foram mortos. Os 2 irmãos tiraram Diná da casa de Siquém e foram embora. Depois os filhos de Jacó entraram e saquearam a cidade, porque a sua irmã tinha sido desonrada. Levaram seus rebanhos, os bois, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram todos os seus bens, além de crianças e mulheres como prisioneiras. Saquearam tudo o que haviam nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: quanta aflição vocês me causaram! Agora serei odiado pelos moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Somos poucos. Se eles se juntarem contra mim, eu e minha casa seremos destruídos. Mas responderam: é justo deixar com que tratem a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Versículo 35. Deus disse a Jacó: apronte-se,
suba para Betel e estabeleça-se ali. Chegando lá, construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens de deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se e subamos para Betel. Lá vou construir um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem me acompanhado por onde tenho andado. Então deram a Jacó todas as imagens dos seus deuses estrangeiros, os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou debaixo do carvalho próximo de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus dominou de tal forma as cidades próximas que ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele chegaram a Luz, cidade também conhecida por Betel, na terra de Canaã. Jacó construiu ali um altar e chamou o lugar de El Betel, porque foi em Betel que Deus apareceu a Jacó, quando estava fugindo do seu irmão Esaú. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi enterrada ao pé do carvalho. Essa árvore foi chamada de Alon Bacute. Tendo voltado a Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Disse-lhe: seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. Seu nome será Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso. Farei que você tenha muitos descendentes que vão multiplicar-se muito, formando uma grande nação. Multidões de nações e reis estarão entre os seus descendentes. E passarei a você e aos seus pais, futuros descendentes, a terra que dei a Abraão e Isaque. Em seguida, Deus elevou-se do lugar em que tinha falado com Jacó. Então Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus tinha falado com ele. Depois derramou vinho sobre ela, ungiu-a com óleo de oliveira. Jacó chamou de Betel, o lugar em que Deus tinha falado com ele. Eles saíram de Betel e foram a Efrata. Já próximos da cidade, Raquel deu à luz a um filho. Ela sofreu muito durante o nascimento dele. A parteira procurou animar Raquel, em meio às dores de parto, dizendo: não tenha medo, você vai ter outro filho. Raquel estava morrendo, mas ainda conseguiu dar-lhe o nome de Benoni. Porém, seu pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel. Ela foi enterrada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, Jacó ergueu uma coluna que está lá até hoje. Em seguida, Israel continuou a viagem e armou sua tenda na torre de Éder. Enquanto moravam naquela terra, Ruben se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os filhos que teve com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os filhos que teve com Raquel, José e Benjamim. Estes foram os filhos que teve com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E estes foram os filhos que teve com Zipa, serva de Lia, Gade e Asser. Esses são os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Finalmente, Jacó chegou à casa de seu pai Isaque em Manre, e Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade avançada e foi reunido aos seus antepassados, e os seus filhos Esaú e Jacó o enterraram. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus amigos. Finalizando mais uma leitura. Que Deus continue te abençoando. Estaremos aqui amanhã também para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura bíblica. Estamos lendo a Bíblia completa e espero que você esteja sendo incentivado a abrir a palavra de Deus aí onde você está e também fazer essa leitura juntamente conosco. Que Deus te abençoe, um ótimo dia. Fica com Deus.